Antes de começar o vídeo, eu queria aqui explicar que as imagens de fundo do vídeo ficaram meio estranhas porque eu estou usando um aplicativo que eu não estava acostumado a usar de desenho, e um negócio que ele falha muito, pelo que eu venho percebendo, é em pegar a time-lapse dos desenhos. Então eu fiz um outro desenho gravando a tela e ficou uns negócios meio bizarros. Aí vocês vão ver, mas só explicando porque ficou meio estranho as imagens de fundo. Olá pessoas, eu sou o Feli, eu gosto de desenhar, criar histórias, e eu tenho esse canal para fazer desse gosto meu entretenimento para quem quiser assistir, né? E uma das coisas que eu gostaria de fazer nesse canal aqui é criar um bando de coisa aí que eu raramente veria a oportunidade de criar por mim mesmo, fazer um monte de negócio diferente que eu nunca faria e que eu quero fazer aqui pra sair da minha zona de conforto, fazer os negócios da hora que eu nunca teria o prazer de criar essas coisas. Então, inspirado no meu mano Vitor Tacasso, eu roubei a roleta dele e eu vou criar personagens aleatórios com características que essa roleta me entregar. Nesse vídeo eu vou criar 3 personagens com uma roleta para decidir a espécie que ele vai ter entre humano, alien, robô, monstro e animal. E se cair um animal, que, spoiler, nesse vídeo não caiu, ter uma roleta específica para definir qual que seria. Uma roleta com várias cores para ser a cor principal da personagem, a cor que predominaria no design dela. Uma roleta com várias profissões para a personagem exercer, e uma com as diversas faixas etárias para definir a idade da personagem. E é isso, rodar a roleta, essas roletas aí, e criar um personagem com as características que ela der, né? A primeira personagem caiu como humano, cozinheiro, adolescente e com a cor principal sendo branco. Já aqui falar que eu rodei as 3 roletas, a roleta dos 3 personagens seguido, assim, né? Então quando eu fui fazer eu já sabia quais seriam os outros. Eu também queria ter gravado eu reagindo às coisas da roleta, mas eu acabei esquecendo de mudar a configuração do gravador de tela e pegou o som do celular e não de fora. É isso. Começou que eu fiz essa personagem com uma mulher, porque eu, sabendo dos outros, sabia que eu não conseguia enxergar eles direito como mulheres, então queria colocar uma que fosse escancarado assim, uma mulher. Eu também já imaginei ela negra, por um princípio básico de design, né, que é o balanço de preto. Ou seja, num bom design assim, é interessante você não deixar muita coisa clara junta, ou ao contrário, né, muita cor escura perto no design, porque ficar tudo do mesmo tom acaba dificultando a leitura da imagem, fica tudo meio parecido ali e fica meio ruim. Então eu sabia que eu queria uma cozinheira, adolescente, negra, com uma roupa branca, e comecei fazendo o design com isso em mente. Eu acabei demorando para pensar em qual seria a história dela, e acabei não colocando muita coisa no design dela que refletisse essa história, que eu já fiz o design sem pensar na história, e aí ficou meio zoado, né? Sabrina Guaraci vivia numa terra rural, onde era muito amorosa com os animais, o que fez ela receber o apelido de Princesa da Fazenda. Era gentil com as pessoas e sempre cozinhava com amor. Desde cedo, ela descobriu uma habilidade especial que ela tinha. Seus sentimentos positivos eram transmitidos para a comida, curando qualquer negatividade mental de quem comia. Ouvindo sobre essa habilidade dela, um hotel de uma cidade próxima quis contratar ela para cozinhar para seus hóspedes, para trazer uma experiência muito positiva para eles. Sabrina aceitou, mas se viu no desafio de usar uma habilidade que precisava de tanta paciência numa rotina de trabalho tão corrida. Então a personagem ficou assim. Eu achei que faltou colocar elementos da história no design, como eu já falei,
Mas eu tentei fazer alguma coisa pra tentar refletir aí, fazer alguma coisa parecida. Eu achei que ficou um bom design e uma boa história. Não teve muita coisa que eu não estava acostumado a fazer. Eu acho que o mais fora do meu padrão foi desenhar comida, mas também não foi difícil. Ficou uma personagem interessante, mas acho que não muito extraordinária, assim. Eu gostei, mas acho que tem uns melhores no vídeo. E... A próxima personagem deu um monstro, camareiro, que pra quem não sabe é a galera de serviço de quarto de hotel, criança e marrom. Eu já tive uma ideia do design antes de desenhar. Eu pensei, assim como a Sabrina, eu pensei em algumas ideias logo de cara, assim, veio as descrições e eu já pensei em parte do design, como a ideia de ter 2 patas e um rabo. Mas foi pensando na história dele que eu tive a ideia das 3 personagens terem histórias conectadas. Inclusive, até pensar na história dele, eu não tinha pensado na Sabrina trabalhar em um hotel. E também foi pensando na história dessa personagem que eu tive a ideia de fazer ele ter algumas outras características, como os 4 olhos e os 2 narizes. Nossa, o amarelo ficou feio, né? Oxi. Ai. Meu Deus. Eu tava pensando em fazer os... Zoado. Tava pensando em fazer o formato deles serem fazer cada um tem um formato na linguagem das formas, né? Eu queria fazer o monstro ou o robô quadrado. Um dos 2 redondo também. E aí eu achei que ia sobrar para o humano o triângulo, né? Mas na hora que eu fui fazer eu achei melhor fazer desse jeito. Ai, desculpa demais. Eu achei melhor fazer desse jeito e eu achei que o monstro, entre o robô e o monstro combinava mais com o triângulo. Eu fiz o seu triângulo. Tá bonitinho. Eu acho que algumas coisas além da forma dizem sobre o bicho, né? Mas... roubar as cores do frango. E foi assim, com mais algumas viagens, que eu cheguei no design final dele. Já a história veio quase, se não exclusivamente pelas inspirações do nome, que eu peguei inspirações na mitologia nórdica, mas eu misturei os nomes de um jeito para fazer parecer, tentando fazer parecer algo meio folclórico assim. Baldeburi, ou somente Buri, é um monstro jovem, mais maduro. Ele trabalha no mesmo hotel que a Sabrina, fazendo serviço de quarto, inclusive entregando as comidas que ela cozinha.
O senso de moral dele é baseado na justiça e tratamento igual para todos. Ele não dá nada mais nem nada menos para nenhum hóspede. Aqui eu tava pensando agora em fazer o uniforme dele ser uma pochete. Porque ele seria um monstro que não fala. E aí ele guardaria na pochete uns papeizinhos para ele se comunicar. Muito foda, né? No final eu achei um personagem interessante. A história eu achei simples demais. Não ficou bem curto assim, não teve muito detalhe, muito aprofundamento, ficou meio raso. Eu não achei que alguma coisa no design deixou claro que era um monstro criança. Eu acho que eu falhei um pouco nisso. Mas foi interessante fazer um monstro que eu nunca me veria na oportunidade de criar. E eu gostei dele, apesar de ser bem simples assim. A última personagem caiu com um robô açougueiro adulto e com a cor principal sendo laranja. A história da personagem eu pensei desde que eu decidi que a Sabrina ia ser mulher, porque eu vi o monstro mais claramente como homem, ou pelo menos um pouco mais puxado pro gênero masculino. E o robô eu não achei que daria pra deixar um gênero muito óbvio nele. Então eu já fui criando uma história meio com base nisso, que eu também acho que eu não consegui transparecer muito pro design, mas eu fiz essa história aqui e fiz esse design aí. O Fion foi um robô programado para trabalhar num açougue e nunca se distanciou muito da sua função. Nunca buscou uma personalidade, gostos próprios, uma identidade nem nada. Apenas fazia perguntas, conversas referentes à sua função e agia para realizá-la. Deixava a profissão levar sua vida como vento. Até que o Fion começou a receber Sabrina como cliente, e a habilidade da menina de ser doce com todos fez o robô passar a enxergar sentido em ter emoções e ser gentil com os outros, e passou a criar sua própria identidade. Acabou que eu gostei da personagem, achei que faltou colocar a história no design, como eu já falei, mas ainda ficou um design e uma história bem interessante. O design dele ficou meio com uma mistura de Harley Sawyer com alguma imagem meio genérica de robô que eu tenho na mente, numa roupa nada a ver, mas eu gostei. Não foi um design muito criativo nem fora da caixa, mas funciona, fica interessante. No fim das contas foi um desafio mais divertido que desafiador, esse vídeo. Eu acho que o mais complicado de tudo foi imaginar o design do Buri. Acho que foi o mais fora da caixa, assim, pra mim. Mas foi interessante fazer umas coisas que eu não faço toda hora, assim, apesar de não ter sido muito mirabolante. Eu ainda tenho que melhorar em alguns aspectos, como fazer designs mais bem pensados e que comuniquem mais sobre as personagens. Mas fazer o vídeo foi divertido e teve um resultado que ruim não foi. Se tiver alguma sugestão para esse quadro, para roleta, para o vídeo, para o canal, qualquer coisa, sugiram nos comentários. Se tiver ideia para outros vídeos, podem falar também. Espero que tenham gostado. Até quem não está inserido no meio artístico. Inclusive, se você achou alguma coisa chata por ser técnico demais ou alguma coisa assim, pode comentar. Sugestões são válidas. Assim, tô aceitando as críticas para melhorar. Fiquem bem, dá like, toma água e até a próxima.